luz verdadeira do verbo da criação. Olha que complicado. A luz verdadeira do verbo da criação. Verbo é um tempo, na verdade é uma palavra, é uma ação. Por que criação? Porque Jesus, segundo as Escrituras, ele estava desde o princípio já. Então, desde que a terra foi formada, em Gênesis 1:1, nesse tempo, Jesus já estava lá. E aonde diz isso? No livro de João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio significa, quando tudo foi feito, o verbo, Jesus, estava presente. E tudo que foi feito, Jesus estava junto. É por isso que eu falei que desde o princípio já estava o texto. E agora a gente vai ler, do versículos 9 ao 14, diz assim: Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem, ou de serem feitos, filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse texto fala exatamente de algo interessantíssimo. Imagine um senhor com mais ou menos 100 anos de idade, numa ilha chamada Patmos, preso, escrevendo sobre o amor de Deus. Esse homem era João, o discípulo amado de Jesus. E o que ele estava fazendo? Ele estava apresentando para o mundo quem era Jesus. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. João, quando escreveu, ele estava tentando mostrar para os homens a experiência da vida dele. Uma pessoa, quanto muitos anos vive, ela tem conhecimento, e esse conhecimento deveria ser aprovado pelos mais novos. E o que acontece aqui? João, preocupadíssimo, fala: o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ao mesmo tempo ele diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz exatamente isso. No Gênesis, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Se nós fomos criados, nós somos criaturas. Quem é criado por alguém é criatura. Porém, quando Jesus veio, ele diz o seguinte: todos os que creem no meu nome, se cada um nessa sala crer, e quem está ouvindo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, pela sua palavra que não pode mentir, diz exatamente isso: eu vos torno filho de Deus. Então nós saímos da situação de criaturas de Deus para a situação de filhos de Deus. É isso que diz esse texto. Esse homem veio à terra, e sabe o que as pessoas fizeram? Ninguém prestou atenção. Ele criou o mundo todo, e sabe o que os homens fizeram? Trataram ele como mais um do meio, como uma pessoa comum que estava no meio deles. Quando na verdade Jesus veio fazer exatamente o quê? Tirar as pessoas das suas trevas. Por quê? Aqui diz que ele era a luz, mas não diz uma luz simples. Cuidado no texto. Ele diz a verdadeira luz. Falando que é uma verdadeira luz é porque existe uma luz falsa. Jesus é a verdadeira luz. É como um farol no mar. Ele não fica no mar, mas ele fica próximo da terra, e os barcos que vêm do mar, quando prestam atenção no farol, eles sabem que tem terra à vista. O que significa isso? Eles sabem que se eles não tomarem cuidado e deixar a nau andando a solto, ela corre o risco de bater num rochedo. O risco que ela corre é de naufragar. Por isso o farol. O farol serve como uma luz verdadeira que aponta o lugar onde as pessoas têm que prestar atenção.
Jesus disse, trago essa luz. João, testemunhando dele, o discípulo amado, dizia, ele era a luz verdadeira. O que é a luz verdadeira? Aquela luz que você não tem sombra de dúvida. Uma luz que sempre vai estar junto conosco. Quando nós pensamos na época do povo judaico, lá no Êxodo, que todo mundo sabe na época da Páscoa, lá dizia que durante o dia eles caminhavam e tinha uma nuvem cobrindo eles, na direção que eles tinham que ir. Mas quando era à noite, sabe o que tinha? Uma tocha de fogo. Um fogo que iluminava e dizia, a luz que dizia o caminho por onde eles tinham que andar. Agora, Jesus, quando veio, falou, esse mundo está nas trevas. O que é trevas? É quando a gente está dentro da gente mesmo e não sabe o que mais fazer. É quando as nossas soluções e os nossos problemas se tornam maiores do que nós mesmos. É quando nós não conseguimos enxergar como achar saídas para os problemas que estão nos cercando. E eles se tornam tão grandes que a gente não tem mais meio de escapar. Mas o que é bonito? Jesus veio para o seu. O seu era o povo, a nação judaica, do qual tinha uma promessa para eles. Para vocês entenderem, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, mulher, você será mordida pela serpente, mas de ti nascerá um do seu ventre, que vai ser o Redentor. Jesus, quando veio, ele fez exatamente isso. Ele nasceu da virgindade da sua mãe, Maria. E quando ele nasceu dessa virgindade, ele tomou autoridade vinda de Deus, a ponto de pisar a cabeça da serpente. Aquela mesma serpente que tinha enganado Eva, aquela mesma serpente que tinha dito para ela, Eva, o que tem de mais você comer desse fruto? Que todos dizem que é uma maçã, mas na Bíblia não diz que é uma maçã, diz que era um fruto agradável aos olhos. E a serpente ofereceu e usou a seguinte frase, por que você não pode comer dela? E a Eva falou, não, eu posso comer tudo, mas dessa me pediram para não comer. Come, porque se você comer, você vai conhecer tudo. O que fez Eva? Eva falou, negócio fechado. Ela já conhecia tudo, mas ela ia conhecer mais ainda. Com isso, olha nós aqui sofrendo até hoje. E Jesus veio para pisar a cabeça desse que é o nosso inimigo, desde a fundação do mundo. E ele veio e pisou. Mas os que eram seus, que tinham que recebê-lo, os seus não receberam. Mas nós recebemos. E nós ganhamos um título de criatura para filhos. Hoje nós somos filhos, chamados porque nós cremos que Jesus Cristo é a verdadeira luz. A luz que não deixa dúvida. Qual é o grande problema da sociedade hoje? A sociedade corre atrás de qualquer tipo de facho de luz. Qualquer coisa boa. Opa, vai fazer não sei o que, corre. Opa, tá aqui a solução, corre. Opa, tá ali não sei o que. E quando chega no final do dia, tá de novo em casa chateado, triste, com os problemas aumentados, e a situação não resolvida, e aquele vazio interior sobremaneira. Jesus está dizendo, calma, eu sou a verdadeira luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não vive em trevas. Trevas, nesse sentido do texto que eu acabei de falar, é aquilo que nos põe em medo. Hoje nós somos grandes e não temos medo. Mas no passado, quando éramos pequenos, muitas vezes quando se apagava a luz, o que a gente fazia? Acende a luz que eu não durmo com a luz apagada. Porque aí o que acontecia? Nós tínhamos um receio natural dentro de nós. E essas trevas que eu estou me referindo, é aquelas que estão dentro da gente, a gente não consegue tirar. Parece que ela já faz parte do nosso corpo e ela está incomodando e a gente se adapta, começa a andar torto, começa a andar triste, começa a andar cabisbaixo, a alegria se vai e a gente olha e fala, essa é a minha sina.